Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knight e vamos falar sobre o Filipe Drugovich, porque muita gente deve fazer a pergunta se foi uma boa ideia e ele fazer o teste na Indy e pelo visto está procurando uma vaga por lá na próxima temporada, né? Porque me parece nítido que a Indy me parece um objetivo maior para o Filipe Drugovich, visto que ele abandonou o fim de semana dele na Le Mans Europeia. Ele testou com antecedência no simulador da Dallara para conseguir, obviamente, bons tempos e impressionar a equipe Ganassi e o mundo da Indy, evidentemente. E ele o fez. Ele teve tempos muito competitivos, ele foi superior à melhor volta da corrida do Scott McLaughlin nesse teste. Ok, teste, condições climáticas diferentes, condições da pista diferentes, entende? Tudo pode influenciar no tempo de volta enquanto a gente fala de automobilismo, mas não deixou de chamar muita atenção o desempenho que ele teve, ao ponto do chefe da Ganassi ter falado: estamos impressionados, ele claramente demonstrou que é muito rápido, que pode pilotar aqui na Indy, entende? E assim, talvez a primeiro momento ele não seja piloto da Ganassi, né? Porque a Ganassi já tem o Dixon e o Palou ali contratados e o Keith Simpson, que tem muito dinheiro, deve conseguir a vaga dele. Mas a questão é, ele pode conseguir uma vaga na equipe média, na Indy você pode fazer barulho em equipe média, né? É uma categoria de carros iguais e o Drugovich está acostumado a fazer isso. Fez isso na MP nos 2 anos que ele esteve por lá na Fórmula 2. E eu acho que ele pode arrumar também as suas ali na Indy, até porque a diferença das equipes médias para as grandes é menor, e o piloto, quando está bem ajustado, quando ele está com um bom dia, ele pode fazer estrago, entende? Há muita gente fala, Rahal Letterman é uma má escolha. Talvez não seja uma equipe para você conseguir resultados hiper significativos, mas vamos lembrar que o Lundgaard, né, ele conseguiu pódios com a Rahal Letterman em ovais e mistos, né? Em Indianápolis, ele estava correndo em um ritmo que estava, em certos momentos, disputando a vitória. Então, assim, ele, com um carro que é mediano, que é uma das equipes disponíveis nessa temporada, né, para a próxima temporada, conseguiu ir bem, né? Então, eu não acho uma má ideia para a Indy, mesmo que seja na Rahal Letterman, porque não há garantias de ter uma equipe hiper competitiva no EC também, né? Porque o Mundial de Endurance hoje tem uma quantidade gigante de carros, vai ter equipe nova entrando, a gente sabe disso, né? Então, não dá para ter certeza que vai ser competitivo por lá. E pior, porque na Indy você é refém do que você produz, né? Da sua equipe, evidentemente, do que acontece no fim de semana, das estratégias. Só que não é que você tem corridas de 24 horas, corridas de 6 horas, tem outras durações também, né? Mas você é refém dos seus outros 2 companheiros, porque são 3 pilotos por carro, e você, obviamente, refém do carro que você tem, né? Tipo, do como ele reage a tanto tempo de corrida, os problemas mecânicos que podem acontecer. Então, assim, eu pessoalmente acho que até para pensar numa visibilidade para a Fórmula 1 a Indy é melhor, porque no final a gente está comentando mais sobre nomes como o Alex Palou do que os grandes destaques do EC, entende? Eu acho que eu não estou querendo desrespeitar o EC de maneira nenhuma, são grandes pilotos, os protótipos são fantásticos, mas eu acho assim, muita gente fala mais de um Palou indo para a Fórmula 1 do que propriamente os destaques que o EC tem hoje. Então, eu pessoalmente vejo a Indy melhor, até porque o formato de corrida, quando eu está falando de mistos, até circuitos de rua, é similar ao da Fórmula 1 em termos de distância, a questão física também, ela é muito importante, a Indy é um desafio físico intenso. E assim, né, a McLaren usa a Indy também para mostrar o talento dos seus pilotos, né, prometeu testes de Fórmula 1, aí também as maluquices do Zac Brown, né. Então assim, eu acho uma boa ideia. A Indy é uma categoria de alto nível, né, é uma categoria que tem pilotos de altíssima qualidade, né, teve gente tentando ali me convencer que Alexander Albon e Carlos Sainz, isso lá no Blue Sky ontem, eram melhores do que Scott Dixon e Will Power, né, tipo, caras que obviamente não veem a Indy, né, esses caras claramente podiam seguir uma carreira na Fórmula 1, mas eles preferiram disputar títulos e vitórias constantemente na Indy, porque eles não tinham garantias de que teriam isso na Fórmula 1. A Fórmula 1 não é apenas você ter talento, você também tem que ter o carro certo na hora certa. O Robert Kubica é um bom exemplo disso. Ele chegou a disputar título em 2008 com a BMW, que era um carro inferior à Ferrari e à McLaren. Aí deixaram de desenvolver aquele carro para desenvolver o de 2009, e o carro de 2009 foi uma bomba. Foi para a Renault, era um carro também mediano, mas estava lá pilotando muito bem. Teve uma vitória na carreira de Fórmula 1, mas a gente fica pensando, e se esse cara tivesse numa equipe forte? Poderia lutar por título, se não fosse um acidente, né? E se ele tivesse ido para a Indy? Talvez tivesse uma carreira ainda mais grandiosa, né? No final, eu acho que o Kubica não vai ser tão lembrado quanto um ex-campeão da Indy como o Dixon, como um tetracampeão das 500 milhas de Indianápolis como o Hélio Castro Neves, né? Porque o impacto de você ter ganhado 4 vezes a maior corrida do automobilismo é muito maior,
6 vezes campeão de uma categoria como a Indy, entende? Isso obviamente deixa um legado imenso, né, pro piloto. Então, eu entendo que você fazer uma carreira na Indy não é o fim do mundo, e eu acho que as portas da Fórmula 1 fecharam, entende? A Audi tá olhando ali pro Bottas, pro Bortoleto e pro Colapinto, porque o Bortoleto, ele tem a questão de ser campeão no primeiro ano, tá disputando um título agora. Se você não tivesse a regra de impedir que o piloto campeão continuasse na categoria, eu acho até que o Drogovic estaria na Fórmula 2 mostrando o talento dele, poderia ter sido campeão mais uma vez, mas eles evitam isso para fazer isso uma categoria de desenvolvimento e não uma categoria para se fazer carreira, como acontece lá na Moto 2, onde você pode ter pilotos disputando o título no ano seguinte, na Moto 2 de novo. Então, assim, evidentemente você tem isso, né? Mas colocando nessa perspectiva de que não tem isso, o Drogovic não pilotou em 2023 e nem em 2024. 2023, ninguém chegou perto do talento e da produção que ele mostrou lá. Mesmo o Vesti, que pilotou muito bem, mesmo o Puchet, que foi campeão. E assim, esse ano, ninguém tá fazendo igual ele também, né? Mas o fato do Bortoleto tá fazendo o que tá fazendo no ano de estreia pesa muito, né? E o Drogovic, obviamente, né? Ele teve uma equipe mais fraca que a MP no ano de estreia, mas assim, ele fez no terceiro ano a temporada mágica dele, né? E mesmo assim não foi o suficiente. Não se vinculou a uma equipe, né? Porque no final, né, você estar vinculado a uma equipe pode te garantir uma vaga, mesmo que seus desempenhos não sejam estelares. O Liam Lawson não tem uma carreira estelar na Fórmula 2. É boa, mas ele está na Fórmula 1 agora. O Colapinto não tem uma carreira estelar nas categorias de base. É bom piloto, já mostrou isso na Fórmula 1. Mas ele está vinculado à Williams, e na hora que a Williams deu um pé na bunda do Sargent, tá ele aí na Fórmula 1. Então, assim, são essas questões. Está na hora certa, no lugar certo, no momento certo. E o Drogovic, ele fez, os empresários dele, ou ele, fez essa ideia de não estar vinculado a uma equipe e ele nunca estava no lugar certo na hora certa. Então, complicado, né? E aí fica aquela questão, né? Como a Audi, ela tá numa metodologia burra, né? Não querem, tipo assim, renovar muito tempo com o Bottas. Um ano de contrato no máximo, mesmo ele fazendo um trabalho horrível, né? Aí você tem o Bortoleto e o Colapinto, que eles querem mais que o Bottas, mas estão ligados a outras equipes, né? O Bortoleto a McLaren, Colapinto a Williams, ninguém quer abrir mão dele por muito tempo. Aí fica a questão, né? Já que você não quer os jovens pilotos promissores do momento, né? Para a sua equipe, porque eles pertencem a outras, né? Você podia ir atrás dos pilotos que poderiam abrir mão ou de suas academias para fazer parte do seu projeto, ou de quem não está unido a um projeto. Aí é o caso do Drogovic, é o caso do Puchet, do Vesti. Mas não, o Binotto não pensa nisso, infelizmente, mas é a dura realidade, tanto pro Drogovic, tanto pro Puchet. O Puchet também não tá indo pra Fórmula 1. Eu acho que existe uma triste chance, grande, de Puchet, Drogovic e outros bons pilotos da Fórmula 2 nunca pisarem, né, numa corrida de Fórmula 1, né? Eu acho que o Drogovic teria entrado na Fórmula 1 se o Stroll não tivesse corrido com um pulso quebrado lá no Bahrein, né? Eu acho que o Lawrence deve ter pagado uma grana para liberar. Até hoje não acredito que eles liberaram um piloto para pilotar claramente com dor, claramente sem condições. A gente viu isso lá naquele fim de semana, né? Tipo, ele não estava bem. Por mais que os resultados não tenham sido tão ruins, porque aquele início de ano a Aston Martin estava bem, mas aquele era o momento pro Drogovic. A Aston Martin era a segunda força em ritmo de corrida e ele poderia andar forte, batalhando ali com os carros da Ferrari e da Mercedes. A McLaren estava um pouco para trás na época. Quem diria que um ano e meio a McLaren ia ser o melhor carro do grid, né? Mas a questão é, ele podia estar ali batalhando roda a roda com o Russell, com o Hamilton, entende? Isso aí seria um marketing danado para ele, mas o Lance Stroll não deixou, até porque o Lance Stroll não queria ficar com a imagem de o cara andar bem ali, ficar o ano todo. O Drogovic andou bem, melhor que ele, né? O Stroll andou muito mal em 2023. E o pessoal falando, por que ele não é o piloto, né? Por que o Stroll é? Então, assim, eles queriam evitar esse tipo de coisa, porque no final é um grande papelão. Então, assim, vamos ver. Eu acho que a Indy é boa para seguir carreira. Eu acho que a Indy é até uma plataforma mais interessante do que Le Mans Europeia e o WEC para conseguir visibilidade para a Fórmula 1 pelo fato de, como eu disse, corridas num formato um pouco mais similar e, é claro, desgaste físico intenso e disputas roda-rodas também mais similares. Então, assim, eu acredito que é uma plataforma melhor, mas isso obviamente vai depender do lugar que ele vai conseguir cravar, entende? Vamos ver. Eu acho que é uma boa ideia ir para a Índia. Tem gente que discorda, mas aí obviamente é uma questão muito pessoal e subjetiva. Mas a Indy, pelo visto, para ele é um plano melhor, porque ele abandonou a corrida da Le Mans Europeia, ele testou no simulador da Dallara antes e fez de tudo para ter uma grande performance. E olha,
não errou, fez boas voltas. Vamos ver o que ele consegue agora para conseguir, quem sabe, uma vaga na Indy para 2025, ou quais vão ser os passos dele também, caso isso não seja possível. Se vai para a Fórmula E, se vai para o WEC. Então, é a dúvida que a gente vai ver do Felipe Drugovich. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima.